Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Banking, 22 de fevereiro. O pedido aí de destituição do presidente da Petrobras, depois de a companhia ter aumentado os preços dos combustíveis, já causou na própria sexta-feira impactos negativos nos mercados, mas o assunto ainda tem muitos desdobramentos e os seus efeitos devem continuar, né? A percepção de risco dos investidores, ela tende a aumentar e tem duas dimensões sobre as quais os analistas estão se debruçando agora. Em primeiro lugar, a questão de governança e o próprio futuro da estatal em si, a estatal do petróleo. E em segundo, se isso tudo indica uma guinada ou não na política econômica de uma forma mais ampla. Assim, a orientação liberal da agenda já vem sendo questionada por diversas razões e agora você tem dúvidas que também vão se elevar, né? Para contrabalançar essa mudança no comando aí da companhia e mesmo as indicações de que pode haver também agora interferências nos preços de energia elétrica ainda essa semana, vai ser importante a gente avaliar alguns elementos. Entre eles, a postura do próprio ministro da Economia, que muitos estão julgando que estaria enfraquecido e que até agora ele não se pronunciou, né, não se manifestou sobre o ocorrido. Mas assim, os observadores lá em Brasília enxergam que ele segue resistente, né, em prol de uma agenda maior, né, uma agenda econômica maior e que seja viável. E aí o aspecto mais relevante dessa agenda e mais concreto, digamos assim, é justamente nesse momento a votação da PEC emergencial, que deve acontecer até essa quinta-feira no Senado. Então, assim, a velocidade de tramitação dessa PEC, bem como os detalhes que ela vai trazer, algumas coisas foram ventiladas aí nos últimos dias, são de fundamental importância para aferir a defesa ou não da atual direção da política macro, exceto o que está acontecendo aí com a nossa estatal do petróleo, tá? Não está previsto no parecer do relator dessa PEC emergencial, dessa proposta, né, o Márcio Bittar, qualquer corte imediato de gastos para compensar o auxílio emergencial, mas isso já era sabido. No entanto, essa PEC ela contemplaria um congelamento por um tempo mais longo de outras despesas obrigatórias, majoritariamente aí, referentes à folha do funcionalismo, que iriam compensar, né? Esse congelamento iria compensar no tempo o aumento das despesas de agora com esse programa aí de transferência de renda, essa nova rodada da ajuda emergencial. Pelo que a gente entendeu, né, assim, essa ajuda emergencial ela vai ser mesmo financiada hoje via emissão de dívida, né, e ela vai ficar fora das regras fiscais como o teto dos gastos. Também algo que já foi assimilado pelos mercados, já tinha sido bem sinalizado. No entanto, o que está todo mundo olhando é para ver se a flexibilização das amarras fiscais que vai permitir o auxílio emergencial, se essa flexibilização não vai permitir que sejam abertas as portas para qualquer outra demanda orçamentária, né? Esse é um risco. Então, nos próximos dias aí os mercados vão confrontar, né, a tramitação dessa PEC e as atitudes do governo vis-à-vis esse tema dos combustíveis, né, as demais atitudes que ele vai vir a tomar, para aferir realmente a mudança ou não de postura na gestão macroeconômica de forma mais ampla. Tá? Assim, como um contrapeso já presente, por enquanto, aí os presidentes da Câmara e do Senado têm sim falado em favor das reformas fiscais, né, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, está buscando se posicionar como fiador dessa responsabilidade aí, das reformas. Tá? É sabido o temor do Planalto em relação a uma eventual greve dos caminhoneiros e o efeito desestabilizador que isso teria, né, até em termos de popularidade. Então esse aspecto político, muito provavelmente, foi o que pesou muito nessa decisão, né, que foi tomada de interferir, de certa forma, na gestão, né, da Petrobras. Contudo, o choque que decorre dessa decisão, em termos de credibilidade, ele tende a induzir agora uma maior desvalorização cambial de novo,
o que também só leva a mais inflação e mais descasamento dos preços dos combustíveis aqui, né, localmente, com o exterior. E, além disso, assim, as taxas de juros pré-fixadas, né, dos títulos soberanos brasileiros, elas tendem a subir mais, né, por exigência, né, de uma remuneração maior por parte do investidor, do financiador da dívida pública. E isso tem um impacto negativo sobre a economia, né, aumenta o custo do capital. Ou seja, a postura do governo está alimentando um quadro de estagflação, é mais inflação com menos crescimento, o que afeta desproporcionalmente justamente os mais pobres. Então essa equação, ela acarreta em ainda mais impopularidade para o presidente da República. Isso deveria ser um mecanismo próprio para discipliná-lo, né, para uma correção de rota, para voltar, né, para a agenda tradicional, por conta desses efeitos nefastos de determinadas intervenções aí, econômicas, tá? Do ponto de vista de alocação e gestão de ativos, cabe olhar agora até onde vão caminhar os preços. É aqui que também podem surgir oportunidades. Então vamos ver. A gente não deve esquecer que o vento externo hoje está favorável, o fluxo de estrangeiros está maior e tem bastante apetite ao risco, né, do investidor internacional. Então isso tende a limitar também movimentos negativos aqui dentro e pode alimentar o desejo de realizar compras depois de desvalorizações que devem acontecer, né, nos preços locais, né, que essas desvalorizações seriam vistas como oportunidade. É lógico que esse raciocínio, né, de vê-las como oportunidade, ele somente tem razão se a gente achar que, apesar de tudo, a corda não vai romper, né, no sentido de ter um desarranjo fiscal total ou uma guinada 100% populista. Então a gente está atento para reposicionar portfólio, se for o caso. Né, os próximos pregões devem ser de bastante oscilação, com prováveis perdas aí nos primeiros dias da semana. A gente nunca arrisca dizer a magnitude dos movimentos dos ativos, mas a gente vai avaliar a assimetria entre ganhos e perdas que vai ser definida a cada nível de preço dos ativos, né? Porque muitas vezes os fundamentos, ou a percepção de fundamento piora, mas não, raras vezes, as quedas de preços elas acabam acontecendo de forma desproporcionalmente maior do que a piora de fundamento devido aí a fatores psicológicos, né, que levam a esses exageros. Então tem determinados patamares a partir dos quais as perdas em potencial passam a ser menores do que os potenciais de ganho diante de eventuais surpresas positivas. É isso que a gente tem que olhar para dimensionar a nossa posição em termos de recomendação e gestão de portfólio, tá? E assim, sobre política monetária, só ficar atento, porque essas incertezas todas deveriam aumentar a probabilidade de o Banco Central subir a Selic já em março, talvez em 50 pontos base. Se ele não fizer isso, acho que os riscos de desancorar o câmbio são ainda maiores e, consequentemente, desancorar também a inflação. Eu fico por aqui. Bom dia a todos.